pode fazer por mim e por você. Tem coisas que só o mestre pode fazer por mim e por você. Muitas vezes estamos esperando o milagre vir do irmão, da irmã, do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, mas tem coisas que só Jesus faz. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas de uma coisa eu sei: o meu Deus, o teu Deus, ele é especialista em milagres. O meu Deus e o teu Deus é especialista em realizar, em fazer milagre. Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você: não importa qual a situação, não importa qual o cenário, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Não importa aquilo que você está vivendo, talvez você esteja olhando para a situação agora, nesse exato momento, e você esteja dizendo: não tem jeito, não vai dar certo, do jeito que tá as coisas não vai acontecer. Mas eu vim aqui dizer para você que, independente do cenário, independente da situação que está acontecendo, Deus fará o milagre. O Senhor não precisa de circunstâncias favoráveis para realizar o milagre. Eu sei que a situação que você está vivendo, aos teus olhos, é impossível o milagre acontecer. Eu sei que a tua situação é muito complicada, olhando hoje, olhando assim para a situação, tu olha e diz: não tenho para onde correr, não tem jeito. Mas eu vim te dizer que tem jeito sim. Eu vim te dizer que o nosso Deus é Deus de milagre. Ei, é no impossível que Ele trabalha. Aleluia. Olhando com os nossos olhos carnais, nós não vemos possibilidade, não temos perspectivas, porque nós somos humanos, mas o nosso Deus é especialista em milagre. Deus, Ele faz exatamente aquilo que você não consegue fazer. E vai ter momentos, sim, que você vai olhar e você vai dizer: opa, dessa vez eu não me escapo. Dessa vez não vai dar certo. Mas eu vim aqui dizer para você nesse dia de hoje, que o Senhor trouxe você aqui, porque Deus te dará uma direção. Porque Jesus está chegando no cenário. E quando Jesus ele chega no cenário, as coisas têm que acontecer. Antes de eu continuar essa revelação que Deus me deu muito forte, eu quero que você aperta aqui em cima, tá? E deixa a sua curtida. Aperta 2 vezes na telinha aí, tap na telinha, para deixar a sua curtida. Você pode fazer isso? Você pode compartilhar essa live? Porque tem muitas pessoas sem fé e sem esperança hoje neste lugar. E perder a fé, Vaso, não é porque você não acredita em Deus. Muitas vezes você perde a fé na situação que você está vivendo. Porque você é uma pessoa de fé. Mas dentro de toda a situação que você tem passado, a fé, esmureceu. Dentro de toda a situação que você tem vivido, Maria do Socorro, a fé, ela vai esmurecendo, Wanda dos Santos. A fé, Daniela Conceição, ela vai esmurecendo. No meio do cenário, no meio da situação, a gente vai perdendo as forças. E isso é natural. O que não é natural é você aceitar isso para a tua vida, algo que seja frequente. O que você não pode aceitar é essa frequência de falta de fé. E vai ter momentos que a gente perde sim a fé. Vai ter momento que a fé ela esfria. E a gente diz: e agora? A gente olha para um lado, olha para o outro. Não é que a gente não crê em Deus. A gente só não crê que Deus vai intervir. Não tem momentos que a gente acredita que Deus não vai intervir? Tem momentos que a gente não acredita que Deus ele vai intervir. Só que Deus, ele vai intervir. Sabe por que Deus vai intervir? Deus ele vai intervir porque ele não é Deus, aleluia, fraco. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai intervir porque ele é Deus fiel. Ele vai intervir porque ele é Deus verdadeiro. Coloca aqui: o meu Deus é verdadeiro. Eu quero que você já chegue declarando: o meu Deus é verdadeiro. Tiago, Deus abençoe. Eu quero que você chegue declarando: o meu Deus é verdadeiro. Quero que você coloque nos comentários: o meu Deus vai entrar no cenário, Jesus.
vai entrar no cenário e vai trazer vida onde não tem. Eu quero que você já chegue declarando: Alessandra Chimendes, Jesus vai entrar no cenário e trazer vida onde não tem. Vai ter cenários, irmãos, que é de morte. Vai ter cenário que nós vamos olhar e vamos dizer: nada vai sair daqui, nada vai fluir aqui, porque tem momentos que é assim mesmo. Eu quero ver uma pessoa que tem fé todo o tempo. Mentira. Mentira. Sabe aquelas pessoas que dizem que têm fé o tempo todo? É conversa. Todos nós já passamos por momentos de perdermos, não, de esfriarmos dentro da situação a fé. Não de duvidar, mas simplesmente não crer. Não é uma questão de desafiar a Deus. Ah, Deus não existe, Deus não vai... Não, mas é uma questão de olhar e dizer: não tem como fazer nada, não tem como acontecer. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para você aqui hoje. Se o Joaquim se levantasse dali e começasse a declarar glória, né? Se a Eduarda levantasse dali e começasse a dar glória, a compartilhar, eu tenho certeza, se você começar a dar glória também, começar a compartilhar também, esse vídeo vai subir. E hoje nós vamos alcançar um número de pessoas incrível, pessoas que estão sem fé, pessoas que perderam a perspectiva. Mas se você que está aí dobrar os teus braços, não é verdade? E esperar pela sorte, nada acontece. Deus hoje trouxe você aqui para dizer o que você vai fazer dentro desse cenário. O que você precisa, qual a atitude de fé que você precisa ter para que mude esse cenário. O que você precisa realizar para que mude esse cenário. Jesus está no cenário. Mas ainda Jesus estando no cenário, tem que ter atitude de fé. Eu vou te dar um exemplo. A palavra vai dizer que Zaqueu ouviu falar do Senhor. Quem era Zaqueu? Um publicano. E a palavra vai nos dizer que Zaqueu estava ali e falar de Jesus. E o que aconteceu? Jesus está passando, uma multidão muito grande apertava Jesus. E a palavra vai dizer que ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia, uma atitude que mudou tudo. Uma atitude que muda tudo. Uma atitude que muda cenário. Uma direção. Algo que te motivou a fazer algo. Opa, peraí, vou fazer isso aqui, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. A palavra vai dizer que ele sobe em cima de uma figueira brava. Para ver, ele só queria olhar Jesus passar. E a palavra vai dizer que ele sobe, tem uma atitude de fé, olha só. Tem uma atitude de fé e ele sobe. E quando Jesus está passando em frente à árvore que Zaqueu estava, Jesus, assim, ó, do nada, presta atenção, Vasco. Do nada, Jesus olha para cima, assim, ó, tem uma multidão. Mas Jesus decide olhar para cima. E quando Jesus olha para cima, a palavra vai dizer que, aleluia, ele diz: Zaqueu, ele sabia até o nome do cabra. Zaqueu, desce daí que hoje me convém pousar na tua casa. Como é que é? Oxe, pousar na minha casa, Zaqueu desceu depressa. E quando Jesus conversa com Zaqueu, diz: Zaqueu, me convém pousar na tua casa. A palavra vai dizer, sabe o quê? A palavra vai dizer que os próprios discípulos que estavam ali ao redor de Zaqueu, ele se levanta contra o mestre. Olha só o que um pecador com uma atitude de fé é capaz de fazer. Um pecador com uma atitude de fé mudou tudo. A palavra vai dizer que Zaqueu desce, Jesus chega até Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje vou pousar lá na sua casa. Aí os discípulos dizem assim: como assim pousar na casa desse homem? Isto é um ladrão. Não, Jesus, que negócio é que o senhor é filho de Deus, vai pousar na casa de Zaqueu, ladrão, publicano? Aí Zaqueu olha e diz assim: opa, estou sendo acusado, né? Sou pecador, estou sendo acusado. Me arrependerei agora dos meus pecados. Senhor,
Senhor, venderei, né? Tudo, metade que tem, darei aos pobres, e aquele que defraudei, devolverei. Presta atenção nisso. Ninguém dava nada para Zaqueu naquela multidão. Mas Zaqueu, ainda um pecador, com uma atitude de fé, ele muda tudo. Aleluia. Com uma atitude de fé, ele mudou tudo. Alessandra, muito obrigada pelo presentinho, minha princesa. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique na sua vida. Você que está chegando aqui agora, eu quero que você deixe a sua curtida, irmão. A sua curtida é importante aqui para o nosso canal. Deixa a curtida aí, compartilha essa live. E a palavra vai dizer que Zaqueu fez aquilo que prometeu para o Senhor e se arrependeu. Não importa. Muitas vezes vai ter pessoas que vai dizer assim, ai, mas você não é nem da igreja, você não é crente. Deus não quer saber a religião que você tem. Deus quer saber se você é arrependido das maldades que fez. Deus quer saber o que você está disposto a abrir mão. Muita gente fala do financeiro no Novo Testamento, não é verdade? As pessoas falam assim, ai, mas Jesus não pedia dinheiro. Não, ele só mandou muita gente vender o que tinha e dar aos pobres. Coisas que nós não temos coragem muitas vezes de fazer. Lembra aquele rapazinho? Fátima, muito obrigada. Muito obrigada. Lembra aquele jovem, Fátima? Você lembra daquele jovem que chega para Jesus, todo conhecedor do pergaminho? Conhecedor do pergaminho. Ele chega para Jesus e diz, Jesus, conheço todo o pergaminho. Mas o que eu preciso fazer para herdar? A vida eterna, a salvação. O caba rico. Isso é para vocês que acham que sacrifício financeiro não é nada, porque só tem no Velho Testamento o negativo. De uma forma diferente. Mas Jesus manda sacrificar a verba, sempre ajudando os mais pobres. E a palavra vai dizer que Jesus disse, vende tudo que tu tem e me siga. Ai, o caba na hora ficou murmurando, olha só. Murmurento. Aí tem quem fala da fogueira santa, não é? A fogueira santa é uma das atitudes mais de fé. É muito fácil falar de fé quando não toca no bolso de ninguém. É muito fácil falar de fé quando não se toca no bolso, não é? Todo mundo tem fé, mas se falar de dinheiro, o pastor é ladrão, o pastor é isso, aquilo, outro. E tem muitos que conhecem o pergaminho, mas não sabem o que é o amor. Vou te dar um exemplo que aconteceu agora. Quem aqui viu o vídeo daquela cantora Ana Paula Valadão? Quem viu o vídeo daquela mulher? Isso é para vocês, não todos, mas para alguns que gostam de puxar saco de rico. Gosta de puxar saco, sabe de quê? De pessoas famosas. Vocês estão pensando que quem é famoso quer saber de pobre? Não quer. É só Marte na frente de vocês, sorrindo por detrás, meu filho, dá nem bom dia. Até para você chegar perto da pessoa, você tem que ter segurança, você tem que passar pelo estreito, para falar, dar um bom dia. Uma paz do Senhor, você tem que passar pelo segurança. Você viu a situação da Ana Paula Valadão? Quero ver quem viu. Adriana, quero ver quem viu aqui. Entrou uma mulher pedindo ajuda na live dela. Eu sei que tem muita gente que é golpista, eu sei disso, que chega aqui nas lives pedindo dinheiro. Tem gente que me pede dinheiro todo dia. Eu queria ser era rica para me ter para dar, né? Mas eu não sou rica, mas a Ana Paula é rica. Porque ela vive desde criança, tá entendendo? Sugando do sistema. Desde criança sugando o sistema, não sabe o que é ser pobre, o que é ter necessidade, o que é precisar de uma cesta básica. Não sabe o que é isso. Então ela zombou. Ela zombou da pessoa que entrou. A pessoa disse, olha, eu estou sofrendo. E ela simplesmente disse, procure a igreja da Lagoinha, que lá tem cesta básica. Isso é para vocês que gostam de estar seguindo gente famoso.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu conheço um pouquinho dos bastidores da fama, um pouquinho, porque eu não me misturo. E eu vou dizer uma coisa para você, Claudineia. O negócio é feio. Essas cantoras que a gente louva, sente a presença de Deus na vida delas, não te dão bom dia. Elas olham para você como se você fosse um nada. Se você chegar num show dessas pessoas, se você chegar num show dessas cantoras que vocês gostam de ouvir os louvor, não te dão nem bom dia. Tá entendendo? Tá compreendendo? Ninguém tá nem aí pro teu cenário, minha querida. Ninguém tá nem aí pro teu sofrimento. Quem tá aí é Jesus. Não sei o que você tá passando, não sei o que você tá vivendo. Mas não confie no homem para tirar você dessa situação. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu vejo um monte de gente. Tô falando mal, não. Vou falar a verdade. Idolatrando o bispo aqui. Você chega, tá lá o bispo, não vou citar o nome, muito famoso. Gosto muito dele. Gosto muito das lives. Um homem que arrasta milhões de pessoas em um culto. Fátima, muito obrigada. Arrasta milhões de pessoas num culto. Um dos homens mais milionários do Brasil é ele. Mas quando eu vejo a idolatria, me dói na alma. A idolatria. As pessoas chorando por ele. Chorando. O que é isso? Isso é uma vergonha. Por Jesus ninguém quer chorar muitas vezes. Para Deus ninguém quer chorar e tá lá se apertando para ver homem, para ver mulher. Se manque. Se valorize. Valorize a sua fé. O que Deus fez por você e faz. Tabita, você está sendo grossa. Tô não, irmão. Tô abrindo teu olho. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o idólatra não herdará o reino de Deus. O idólatra não herda o reino de Deus. E tem pessoas que vai pro show desse bispo e chora por ele. Não pela presença que está sobre ele, mas chora pela imagem dele, por ele. Pegou na mão, pronto, a mulher já morreu, porque é fã do homem. Pare com isso. Se manque. Chore por Jesus. Quer gostar de mim, goste. Mas não idolatrar, não. Porque eu não sou digno. Você tem que me respeitar. Me idolatrar jamais. Você está entendendo o que eu quero dizer? Deus, Ele quer mudar tudo na tua vida. Ele quer mudar toda a história. O Juliano disse assim, pura verdade, assanhadas. Muitas assanhadas. Muitas. Tem gente que chora quando vê a pessoa. Chorar de amizade. Eu já teve pessoas, quando me viu, chorou. Quando eu mandei mensagem, chorou. Disse, ô bispo, obrigado por entrar em contato. Mas chorou pela providência. Pela gratidão de eu ligar, de eu dar uma atenção. Já aconteceu de eu encontrar seguidoras na rua e elas chorar, me abraçar. Oh, meu Deus, não acredito, estou vendo a senhora e tal. Mas é a gratidão, você não vê uma idolatria. Você está entendendo? Então, quero dizer uma coisa para você, minha querida. Quem tem que chegar nesse cenário é Jesus. O que essas pessoas mudou na tua vida? Pessoas que não sabem nem o teu nome. Mas eu conheço um que você pode idolatrar. Eu conheço, meu Deus. Eu conheço um que você pode idolatrar, que ele conhece o teu nome, ele sabe o teu endereço, ele sabe quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça, ele sabe. Esse vale a pena chorar. Tá entendendo? Esse vale a pena chorar, vão acabar bloqueando esse irmão, mas não bloqueia o irmão Jacinto não, gente. Deixa o irmão Jacinto aí, que as meninas aqui não podem ver um comentário suspeito que elas bloqueiam, né? Não bloqueia o irmão Jacinto não, que o irmão Jacinto é assim, mas eu já conheço ele, viu? Então, o que é que eu digo pra você? O que é que eu falo pra você? Você precisa entender uma coisa. Vocês depende de Deus. Mas vocês precisam entender que não é o que eu quero dizer
Ah, tem que dar dinheiro. Não. Escuta. Muitas vezes Deus vai requerer, sim, um sacrifício financeiro, porque a Bíblia inteira tem isso. Toda a Bíblia tem, o Velho Testamento tem. No Velho Testamento vai ter sacrifício. No Novo Testamento, ali, na passagem de Jesus, Jesus diz, Thaís, vende o que tem, dá aos pobres. Quantas pessoas ali, esse jovem rico, o que é que Jesus disse para ele? Vende o que tem, dá aos pobres, não foi? Para poder ganhar salvação? Ele estava dizendo que o jovem estava comprando a salvação? Não. Ele quis dizer que o jovem teria que se abdicar daquilo que o prendia. Vou repetir. Quando Jesus manda que o jovem venda tudo que tem e o siga para ser salvo, Deus não estava vendendo um pedaço do céu para aquele jovem. Deus estava querendo que ele abdicasse e abrisse mão daquilo que o prendia, que era o financeiro, tá? Para que ele pudesse herdar a salvação. Porque muitas vezes tem pessoas que não serão salvas por conta do dinheiro. Por conta do miséria. Tem gente que vai lá no centro de macumba. Tá entendendo? Vai lá no centro de macumba, gasta o que tem e o que não tem. Mas quando é para as coisas de Deus, o pastor é ladrão, a obra precisa sim de ajuda. A obra precisa. Tem pessoas aqui, ó, que ajudam canais milionários a ficar mais milionários. Mas às vezes não ajuda esse canal pequeno, às vezes não ajuda o da irmãzinha que tá ali pequeno. Tem pessoas que só ajudam quem tem. É por isso que nós vivemos a vida que vivemos. Você tem que buscar lugares que precisa. Não é lugares que já estão tendo a providência. Você tem que buscar lugares necessitados. Necessitados. Porque o rico, quanto mais rico o pastor, quanto mais rico ele tá ganhando ali, ó, andando de Lamborghini, andando de Ferrari, tá aqui hoje na Itália, amanhã não sei aonde, não sei, não é fazendo obra, não é passeando. E aí tem pastores perecendo. Pastores pagando preço pelo Brasil, pela nação, por você. Você teria coragem de vender metade dos seus bens ou tudo e seguir a Jesus aí que nem um peregrino? Não, responde aqui, é só para mim saber. Eu vou ler os comentários de vocês, porque eu gosto, quando eu estou ao vivo, de ler os comentários. Mas antes disso, eu queria que você deixasse a sua curtida. Você consegue me abençoar? Você consegue deixar essa curtida? E seja sincero. Não vem com negócio de mentira aqui para mim, não. Tabita, não teria coragem. Tabita, você venderia a sua casa? A Marli disse assim, eu conheço um que está em Israel passeando. Pois é. É mais ou menos assim. Enquanto ele passeia com o dinheiro dele, né, Marli? Tá bom, agora não pode passear com dinheiro alheio. Coloca aqui, eu quero que você reflita, eu quero que você me responda. Você venderia tudo que você tem, daria aos pobres? Aos pobres. Tô falando dos pobres. E você seguiria Jesus só com a roupa do teu corpo? Deixando claro que ele sempre disse que é dono do ouro da prata, né? Tem pessoas verdadeiras aí falando, não venderia. Ó, aqui, ó. A Cléia disse não venderia. Tá certo. Cada um tem sua posição, né? Fala sobre o Palmeiras. Vai ser bloqueado esse irmão daqui a pouco. Conziando, não. É como o dinheiro dele, não. Aí é mais complicado. Sula, eu sim, todo o meu coração, sim, te peço saúde. Assim, falando sim, não. A Sula. Ô Sula, muito importante isso, ter um bom coração. O Jacinto não, a Lene não. Tá vendo? Mas só, que o que a gente vai ver? Claro que isso foi um desafio que Deus fez e deixou escrito, tá? Presta atenção. Foi um desafio que Deus fez e deixou escrito para simbolizar
Porque Deus não quer que você venda tudo e vai morar no meio da rua. Isso dá até um diabo, né, bispo? A graça e a paz a todos, irmãos. Olha, invadindo minha live. A graça e a paz. Isso dá até um diabo, porque às vezes assim falou que não, né? A Thaís está dizendo que sim. Tem pessoas dizendo que não, porque por ver tantas coisas, bispo, por ver tantas coisas que está acontecendo nesse meio gospel, não do evangelho, não nesse meio evangélico, as pessoas estão decepcionadíssimas. Eu concordo com essas pessoas que estão dizendo não. Como a bispo perguntou, fala a verdade. Tem pessoas verdadeiras dentro da live. Eu não faria. Por quê? Porque se você perguntar para essa pessoa que não faria, porque são pessoas decepcionadas com esse sistema, bispo. É por isso que muitos se sentem bem aqui na live da senhora e quando eu estou fazendo a minha também. Porque aqui nós estamos falando a verdade. Nós estamos contra todo o sistema. Entende? Então, o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui comigo, aqui com a senhora? Nós estamos aqui ligados, aqui, nós estamos em oração com todos vocês aí, enquanto a bispo está aqui, falando essa verdade, Deus usando ela. Né? O Jacinto falou que não, tem muitas pessoas dizendo que não. Por quê? Porque está cansado desse mundo evangélico, não do mundo espiritual evangélico, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas, são os 4 evangelhos. Né, da pessoa deixar tudo e seguir adiante. Mas é isso. Mas quando a gente faz essa pergunta, é claro que Deus não vai querer que você venda a sua casa para você ficar na rua. Não. Mas quando Jesus deixa essa passagem, sobre essa passagem, Deus ele deixa para a gente meditar. Jesus passou essa passagem do jovem rico, conhecedor, para que a gente medite. Não é para que a gente fique sem nada, passando fome, descabelado na rua. Que conversa é essa? Não. Que você venha meditar. Meditar como? Será que o dinheiro fala mais alto do que a presença de Deus? Para muitos aí, Thaís, para muitos, seja bem-vinda, Thaís. Para muitos o dinheiro tem falado mais alto do que a presença de Deus. Para muitos, a fama tem falado mais alto do que a presença de Deus. Quando eu assisti aquele negócio da Ana Paula Valadão, eu fiquei muito triste, mas eu já sabia como funcionava e como funciona esse meio gospel, né? Porque tem muita gente que critica quem faz live, bota pix, mas na igreja não é diferente. Todo mundo lá pede dízimo, oferta, sacrifício, e lá pode pedir, né? Lá pode. Na internet, quando as pessoas falam sobre isso, é porque tá dando golpe, tá isso, tá aquilo outro, né? Só que a maioria dessas pessoas que são ricas e que conhecem o pergaminho, elas não querem saber dos mais simples. Se ela vê um morador de rua ali, ela não tem coragem de dar um copo com água. Ela vê uma família necessitada, ela não tem coragem de tirar do bolso. Ela tira o que tem lá, que foi doado para a igreja. Mas ela mesma não tem coragem de dar nada para ninguém. Para mim não serve a Deus, serve o Satanás. Para mim ela serve o diabo. E ela serve a um Deus chamado Mamum. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Não adianta Deus preparar as bênçãos para nós e nós sermos egoístas. Porque tem gente que é egoísta, sem vergonha. Tem gente que é invejoso, tem gente que é ladrão, tem gente que é sem vergonha, por isso que não tem nada. Quanto mais você for uma pessoa ambiciosa, menos você terá. E essa é uma realidade da vida. Eu conheço pessoas que têm ambição em tudo que os outros têm. Não tem nada. E conheço pessoas que olham para mim hoje e dizem assim, nossa, a senhora está abençoada. Tô porque eu trabalho. Viu? Porque se eu dependesse de dízimo e oferta aqui, eu estava passando era fome. Eu trabalho. Entendeu? A gente coloca PX aqui para as pessoas ajudar. Dificilmente, Mário, Jorge, tem uma oferta, dificilmente tem um sacrifício, dificilmente tem um dizimista. Entendeu? Dificilmente tem. Eu tenho aqui, acho que uns 4 dizimistas, com um canal de 100 mil seguidores.
E tenho que dar de conta todo mês de cesta básica. Todo mês. Tenho que tirar do meu bolso, tenho que me virar. Agora, trabalhar, eu trabalho. E qual é o seu trabalho? Aqui, ó, sou contratada. Trabalho aqui nas redes sociais. Esse é o meu trabalho. Foi o que Deus preparou para mim, para o meu sustento. Agora, eu digo a Deus todo dia, se for para mim me tornar uma pessoa do sistema, sem fé e sem amor, eu não quero ser. E todo dia eu oro, irmão, quando eu subo naquele monte e digo, Senhor, se for para mim me tornar uma pessoa financeiramente, porque eu não sou rica, eu moro dentro da comunidade em Brasília. Mas eu digo a Deus, se for para mim me tornar uma pessoa bem-sucedida financeiramente, isso me afastar de ti, eu não quero. Sabe por quê? Porque eu vejo hoje muitas pessoas que têm um pergaminho, assim como aquele homem. Tem um pergaminho, mas não tem a presença de Deus. Tem o conhecimento da Bíblia, mas não ama ninguém. E ainda critica quem ama. E ainda, para doar uma cesta básica, fazem só para mostrar que estão fazendo. Está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus. Está repreendido. Você está entendendo? Deus quer mudar cenário de pessoas aqui, Andréia. Deus quer mudar cenário de pessoas aqui, Cléia. Aleluia, Alessandra. Deus quer mudar cenários de pessoas aqui. Deus quer ressuscitar o que está morto. Aleluia. Deus, ele quer trazer à existência aquilo que não existe. Mas tem pessoas aqui que precisam de uma libertação. Tem pessoas que estão aqui, mas o coração está voltado ao financeiro. Tem pessoas que estão aqui, mas ainda não entendeu o foco. Libertar-se é ficar no meio da rua, vender a casa? Não. É libertar de si mesmo e ver Jesus entrar naquele cenário e fazer o que tem para fazer. É ter atitudes de fé. Deus, eu creio, Pai. Eu acredito no teu poder, Senhor. Senhor, aqui está, Senhor, aleluia, a minha vida, Pai, tira de mim, aleluia. Tem gente que tem roupa no guarda-roupa e há muitos anos não dá ninguém. Tem gente que está aí, ó, com o espírito de acumulador, não dá ninguém, a casa está miserenta, de suja, mas não dá nada a ninguém. Tem gente com coisa quebrada dentro de casa, o espírito da miséria truando, não dá nada a ninguém. Tem gente que só quer roubar o que é dos outros, não tem nada. Liberte-se. Tiago, as pessoas precisam se libertar, meu filho. Libertar do acúmulo. Quantas pessoas tem aqui cheia de roupa no guarda-roupa sem usar? Sapatos que nunca usaram, enquanto tem pessoas andando descalças. Quantas pessoas aqui tem comida perdendo no freezer, deixa ir pro lixo, mas não tem coragem de dar nada a ninguém. Liberte-se disso. Eu não estou falando isso aqui para lhe julgar, não. Estou querendo que você tenha uma vida nova. Coloca aqui nos comentários, eu vou ter uma vida nova. Coloca aqui nos comentários, eu vou ter uma vida nova. Você vai pegar um caderno. Pega um caderno aí. Pega uma caneta. E você vai anotar. Você vai fazer uma autoanálise de você. Não precisa pastor, não precisa missionário, não precisa bispo, não precisa ninguém. É você que vai fazer isso. Você vai fazer uma autoanálise de si mesmo e você vai, se você é egoísta, eu não me acho egoísta, mulher, tu é. Muitas vezes. Não era, se tornou, né? De tanto tomar cabeçada, levar cabeçada aí dos outros, tomar golpe, sofrer, se tornou um pouco egoísta.
E a gente não pode deixar com que a maldade dos outros mude a nossa essência. E muitas vezes acaba mudando. Você vai pegar um papel, uma caneta e você vai anotar. Mulher, mas seja sincera consigo mesmo. Veja o que precisa melhorar aí. Veja. Eu não estou falando isso aqui para ajudar, eu não sou melhor do que você não, rapaz. Se eu for fazer o que eu preciso melhorar, é 2 listas grandes. É 2 listas grandes. E todos os dias eu busco essa melhoria. Porque isso aqui na Terra é evolução, minha filha. Ninguém é perfeito, ninguém é mais do que ninguém. A gente está aqui para evoluir, para crescer. E muitas vezes, o que acontece? Falta esse reconhecimento do eu preciso melhorar. Tem pessoas que se acham melhores, né? Se acham as bichonas, bichão. Não, filha, você não é bichão e não é bichona, não. Você é um ser humano em fase de adaptação e evolução. Então, o que você precisa compreender que a soberba leva à queda. Irmão, às vezes eu posso ser até ignorante, mas soberba não. Eu não minto para ninguém, Álvaro. Sou ignorante. Às vezes, muitas vezes, não sou agressiva, mas se falar e eu tiver um dia assim daqueles, eu vou te responder da altura. Entendeu? Porque eu sou assim. Eu não sou uma pessoa de falar pelas costas ou agir pelas costas de ninguém. Tem pessoas que só agem pelas costas dos outros, na trairagem. Uma coisa que eu nunca fui quando eu era do mundo e nem depois que eu comecei a servir ao Senhor é traíra. Ou coisa ruim é lidar com gente traíra. E eu posso ser tudo. Às vezes até ingrata um pouco com Deus. Porque tem hora que eu tô tão revoltada com algumas coisas que a gente culpa a Deus, muitas vezes até por conta do comportamento de gente sem vergonha. É ou não é? Eu tenho muito defeito. Sou ignorante. Às vezes sou uma pessoa que ajuda quem não merece. E isso é um defeito, tá? Isso é um defeito, porque tem pessoas que Deus não quer que a gente bote a mão, a gente por dó acaba ajudando. Já aconteceu isso comigo. De eu ajudar pessoas que Deus não queria, que Deus não quer, que Deus está tratando. Gente mentirosa, falsa. Tá? É um defeito meu. Às vezes eu passo à frente de Deus, não minto. Não vou mentir aqui, pra quê? Se Deus está vendo. Passo à frente de Deus. Faço coisas que eu não deveria fazer, muitas vezes, dentro do meu coração. E a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes, por conta desse coração que a gente tem, a gente acaba abrindo o coração para pessoas que não tem nada a ver, pessoas ruins que estão ali. Entendeu, Tiago? Tem pessoas que ficam ali só tramando contra a nossa vida, e a gente é tão bobona, a gente é tão coração bom, sabe? Que a gente acaba abençoando pessoas que não deveria abençoar, pessoas ruins, pessoas invejosas, pessoas malignas, pessoas que trabalham na macumba e se socam na igreja contra a nossa vida. Na nossa frente é crente, nas nossas costas está batendo tambor para nos destruir. Está tentando uma forma de tirar o que a gente tem. E muitas vezes, mesmo eu sabendo disso, eu ainda ajudo. E isso é contra Deus. Por quê? Porque Deus eu tenho uma mensagem. Ô, Tiago, eu ainda não te sigo. Deixa o teu canal aí, que eu vou te seguir. Porque o que acontece? Nós precisamos entender que tem pessoas que a gente tem que deixar se arrebentar mesmo. Tem pessoas que tem que nem aqueles pau que se lasca no meio, que aí você fala a palavra se lascar, a pessoa pensa que é um palavrão. Não. Lascar é quando se parte algo no meio. Você tem que deixar se partir. Que não adianta, você pode fazer tudo. A essência dela não vai mudar. A essência dela é roubar, matar e destruir, igual do Satanás. Não adianta, você pode ser boa. É cobra. Não vai mudar. Entendeu? Então eu tenho muita coisa a melhorar. Agora, o que ninguém nunca vai poder dizer da Tabita, a Tabita fez algo nas costas de alguém, a Tabita é traída. A Tabita roubou. Não. Isso não. Por quê?
porque eu tenho uma essência bruta, mas o meu caráter é único. Tem pessoas que falam manso, mas o caráter é podre. E muitas vezes a gente acaba se tornando ruim por causa de um todos paga. Tem pessoas aqui que se tornou pessoas dura conta dos outros. Tá entendendo? Tem pessoas que se tornou, Adriana, ruim por conta dos outros. Tá entendendo? Já fez de tudo, já ajudou. Aí quando você olha pros outros assim, eu vou ajudar isso aí, isso é igual ao outro. Isso é um sem vergonha, isso é um ladrão, isso é um aproveitador, isso é isso. A gente bota na cabeça que todo mundo vai fazer aquilo que a outro fez, que a gente é traumatizado. É um trauma, Vasco. É um trauma. A gente se torna ruim. A gente que ajudava todo mundo, a gente que servia todo mundo, agora a gente não quer mais ajudar. Não é nem porque a gente quer só pra gente. Não, é porque a gente vê que tem pessoas que a gente tá ajudando que tá só lascando com a gente. Só arrebentando com nós. Nas nossas costas. Não tem um pingo de gratidão. Minha irmã, você tá ajudando a pessoa e a pessoa só agindo nas suas costas, irmão. Não tem uma gratidão, velho. Uma gratidão pra dizer assim, não, eu sou grata a essa pessoa porque me deu um caneco d'água. Eu sou grata a essa pessoa porque fez isso. Não tem gratidão, caráter nenhum. Aí a gente vai lá, sabe, querendo, Judilane, que a pessoa seja com a gente vai lá com o coraçãozão, eita, fulano vai me ajudar. Ai, eu não aguento. Eu rio porque o negócio é estreito, Vaz. Ai, vou pedir ajuda a fulano, que fulano vai me ajudar. Ninguém tá nem aí pra você. Não é porque você faria por alguém que esse alguém vai fazer por você. Vai ter momentos que a realidade, ainda, Adriana, vai ter momentos que a realidade bate a porta e você vai entender, peraí, opa, me autoanalisar. Posso me tornar uma pessoa egoísta porque eu fui enganada por aquela cobra? Não, não posso, mas espera aí, agora eu vou observar. Talvez o meu cenário não está mudando porque eu estou botando a mão em pessoas miseráveis. Você não acha que se fosse para mudar a história de alguns miseráveis, o próprio Deus mudaria? Quero só que você reflita sobre isso que eu estou falando. Será que o mesmo Deus que mudou a tua vida não pode mudar a história dessa miserenta? Desse miserento? Miserento, miserenta. Porque gente falsa que nem cobra é miserável. Só fica ali buscando uma forma de tirar, de sugar, de se dar bem. Se Deus não mudou a vida dela, por que você está querendo botar a tua mão? Se o que sabe quem merece e quem não merece não mudou a vida dela, por que tu quer botar? Quem é tu? Tu não entendeu não que essa pessoa age nas tuas costas? Tu não entendeu que ela tá pagando um preço na miséria porque tá tocando em você, nas encolhas? Tu não entendeu que essa pessoa tá no processo porque tá tocando em você? Hã? Aí tu olha, tadinha de fulana, tadinha dela, meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém não paga o que não deve, minha querida. Às vezes a gente tem pena do coitado e acaba ficando no lugar dele para aprender a ser mais inteligente. Tá entendendo? Ficamos no lugar dele, Adriana. Tá entendendo? Deus permite que a pessoa saia do buraco e você entre. Pra aprender, não tocar. Porque muitas vezes a pessoa tá pagando preço nem pelo que fez pelos outros, é que fez com você. E você não sabe. Porque tem gente que é tão cobra, tão dissimulada, que na tua frente é uma coisa, por trás é outra, princesa. Bota na tua cabeça.
E às vezes tu tá colocando, a pessoa fez uma macumba grande pra ti, destruiu tua vida, tá falando mal de ti pros outros, tá zombando da tua cara, porque tem uns que é assim, tem gente que é feio, zomba de quem é feio, tem gente que tá na miséria e zombando dos outros. Tem pessoa que é zombador. Tá vivendo uma miséria. Você já viu gente feia que gosta de rir de gente feia? É o que mais tem, né? A pessoa que é feia, você olha pra pessoa assim, feia, 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 feia mesmo. Tem gente que é feia e fala de quem é feio. Já viu isso? É estranho, né? Hã? Como é que pode, hein? Uma pessoa que é feia, não tem aparência, nem se passar uma maquiagem, não tem aparência. Porque a gente é feio, mas se a gente se ajeitar, a gente fica mais ou menos bonitinho, não fica? Não dá assim um ar, né, do advogado. E quem é feio mesmo, que não tem ar pra nada? Aí fica mangando dos feios. O Thiago tá rindo lá de montão. É pra rir mesmo, mas é a verdade. Aí fica rindo dos outros. Fica rindo. Ai, você viu que o fulano é feia? Aí você olha pra pessoa, você olha assim, você diz, meu Deus, é piada esse negócio. Como é que um feio pode falar de um feio? Te manca, catraia. Te observa. Te observa. Quando você vê alguém zombar de outra pessoa, aquilo que faz com os outros faz com você, rapaz. Você senta na mesa, o assunto é todo mundo. Quando você levanta da mesa, o assunto é você, minha querida. Você acha que ela não zomba das tuas pernas finas? Do teu rosto manchado? Da tua barriga que é grande? Pois fique sabendo que quem zomba dos outros, zomba de você. Quem fala mal dos outros, fala de você. Você viu como fulano é? Aí quando você sai da mesa, que ela tá com outra pessoa, você viu como é que é o Thiago? Você viu como é que é o outro? Você viu... É, minha querida. Gente ruim, podre. É assim. Fala mal de todo mundo, ninguém presta. Até os que ajudam falam mal. Você vê uma pessoa falar mal de quem ajuda, você pode sair de perto dessa catraia. Pode sair. Saia. Porque a catraia fala mal de todo mundo. E a vida não caminha, vive passando necessidade, vive miséria. Por quê? Porque a catraia não entende. Principalmente em relação à beleza. Em relação ao físico da pessoa. Todo mundo tem seu físico. Todo mundo Todo mundo, Francineide, ajuda a Francineide aí, Duda, que ela quer ser membra. Todo mundo tem a sua beleza. Mas quando você fala mal dos outros, você se torna feio. Você pode ser a pessoa mais bonita. Para mim, se você falar mal dos outros, para mim você se torna feia. Porque eu acredito que todo mundo tem sua beleza. Todo mundo tem seu jeito de ser. Todo mundo tem sua essência. Eu posso até não falar. Tem gente que eu acho feio? Tem. Porque eu sou ser humano e eu tenho o meu gosto. É ou não é? Tem gente que só pega mulher gordinha. Que vê uma magra e diz assim, eu lá quero saco de osso. Tem gente que não gosta de uma esposa gorda, quer uma magrinha, só o osso, andando no meio da rua. Tem outros que pega careca. Tem outros que não quer careca. Marido careca. Não é, querido? Não tô dando indireta. Tô só... Viu, Aposto? Tô só falando, né? Tá vendo aqui? Então, é gosto. Mas nós temos que aprender a respeitar o quê? A situação de cada um. Por que tu tá arrebentada? Pergunta pra mim. Tabita, por que eu tô com a vida toda parada? Pergunta que eu te digo. Um dos motivos. Olha a indireta. Um dos motivos. Pergunte pra mim que eu lhe digo. O irmão Tiago, que é careca, está defendendo a si mesmo, né? Aqui. Diz que é dos carecas que elas gostam mais. Bispa, a senhora Sheila também quer ser membro do canal. Gente, vocês que querem ser membro, estou pedindo aqui minha filha, para entrar aí, ela ensinar vocês a ser membro. Ficaria muito grata de ter vocês como membros aqui. Muito grata. Quem ainda não é membro, se inscreva como membra, né? Por favor, me ajude aí, né? Então, o que eu falo para vocês? Povo de Deus, nós... Sabe por quê? Pergunta aqui para mim. Tabita, por que a minha vida está parada? Por que a minha vida está parada?
Pergunte que eu vou lhe responder. Por quê? A Cleia também quer ser membro, pessoal. Por que a vida está parada? A vida está parada porque você está ajudando pessoas que estão te prejudicando. Esse negócio de eu vou ajudar fulano, Deus está vendo o meu coração, sai disso, hein? Sai disso, Rosida. Sai disso. Ó. Pessoal, vou mostrar para vocês como é ser membro. Como é, Duda, ser membro, querido? Ah, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que é para ser membro. Presta atenção aqui para vocês entrar no canal. Esse membro, ele paga um mensal, tá? Ele paga um mensal. Meu rosto tá gordo nesse vídeo. Hein? Ele paga um mensal, tá? Eu quero que vocês aprendam aqui, ó. Você vai apertar no dinheirinho. Cadê o dinheirinho? Nem eu tô se enxergando. Ó, bem aqui nesse dinheirinho que você vai apertar do lado do vídeo, ele tem uns valores, tá? Tem as assinaturas e os valores. Aqui, ó, assinatura é aqui no cadeado. Botou para assinar no cadeado? Aí tem os valores. Aí tem os valores, tá? Rapidinho. Você vai no dinheirinho, aí lá tem assinar. Vamos ver quantos vão se tornar membro aqui agora, que aparece na hora quando você se torna membro, tá? Aparece na hora. Vamos ver quantos vão fazer? Tá certo? Presta atenção. Vamos ver. Aí você vai apertar no dinheirinho do lado, vai aparecer, como é? Assinar. Aí aqui tem, ó, tem os valores, né? Que é mensal, né? E aí você pode ser canal de bênção aqui no meu ministério, tá certo? Glória a Deus. Se você sentir no coração, seja um membro desse canal, tá bom? Ficaria muito grata, né? É um canal muito pequeno, mas estamos aqui. Tá certo? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer você mais botando a mão na lepra de algumas pessoas. Porque senão você vai se tornar uma pessoa que não quer ajudar mais ninguém. É por isso que você está vivendo esse cenário. Tá? É por isso que você está vivendo esse cenário. Qual o cenário? De morte. Porque é tanto peso que você coloca na sua vida, tanto peso que você coloca na sua vida, botando as mãos, colocando as mãos na lepra dos outros, que você está se tornando leproso. E quando eu falo esse leproso, é espiritual, perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de buscar, de tanta decepção, de tanto sofrimento, de tanta coisa. E eu sei que tem pessoas que entraram aqui hoje que se sentem, sabe, doentes. Tem pessoas que entraram aqui que estão se sentindo doentes. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus está entrando no teu cenário hoje. Independente de você ter escolhido colocar pessoas na tua vida, independente de você ter botado as mãos em pessoas ingratas, que é a coisa pior do mundo, Vaso, é você ajudar a pessoa e a máscara cair. É doloroso quando você está ali ajudando uma pessoa, ajudando e a máscara, pum, cai. A ficha cai, você diz, nossa, como é que pode? Eu ajudei tanto essa pessoa e eu fiz tudo isso por ela, eu não acredito que eu fiz isso por ela. Você fica esperando que cobra mude de essência, minha querida. Cobra é cobra. Não importa o que você vai fazer por ela. Ela vai continuar sendo isso. Quem tem que se mancar é você. Quem tem que se olhar é você. E dizer, eu sou mais eu. Daqui a partir de hoje, eu não boto mais a mão na lepra dessa pessoa. A partir de hoje, eu não oro, eu não vou ter dó. Tenha dó de Saul, tendo Deus já o rejeitado, tenha dó de Saul, que você vai ver o problema que você traz com Deus. Tá? Eu quero ler aqui uma palavra para você rápida. Eu quero ler uma passagem aqui quando Jesus entra no cenário, porque Jesus entrou no cenário. E quando ele entra no cenário, tudo muda. Até quem olhava e decretava o final vai ter que engolir e ver o milagre.
Coloca aqui nos comentários, vão ter que ver o meu milagre. Você que está chegando aqui agora, já deixa a sua curtida aí para abençoar o meu canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que ainda não compartilhou, compartilhe essa live, vaso. Eu não tenho aqui muitos seguidores, mas o pouquinho que eu tenho, eu sei que Deus vai multiplicar. Eu sei que também são pessoas que já conhecem o meu trabalho e que vão me ajudar a alcançar mais vidas. Então curta essa live, compartilhe, para que junto nós possamos alcançar mais vida nesse dia de hoje, porque eu vou ler aqui uma passagem para você agora. E essa passagem está aqui em João 11. João 11. Aleluia. A palavra vai dizer em João 11 que Jesus estava fazendo sua missão. A palavra vai dizer que Jesus estava fazendo a sua missão. E Marta e Maria, que é a irmã de Lázaro, manda chamar Jesus. Mandam chamar Jesus porque Lázaro, ele fica doente. E a palavra vai dizer que Jesus tinha um grande afeto por Lázaro. Jesus, ele tinha um afeto por Lázaro, ele tinha um amor por Lázaro, por Marta e por Maria. E a palavra vai dizer que Lázaro, ele fica muito doente. E mandam chamar Jesus. Porém, Jesus estava em uma missão. E o que acontece? Aleluia, glória a Deus. O que acontece? A palavra vai dizer que depois de 3 dias é que Jesus, ele obedece o comando e a solicitação de Marta e Maria. Quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, passa-se 3 dias para ele poder chegar lá. E a palavra vai dizer que quando ele vai para lá, a palavra vai dizer quando ele está a caminho de lá, que ele vai chegando, 3 dias depois, Marta corre ao seu encontro e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus, se o Senhor tivesse chegado na data que eu pedi, presta atenção nisso aqui, vaso, porque muitas vezes a gente é assim. O Senhor tivesse chegado na data que eu pedi, quando eu chamei o Senhor teria curado meu irmão e ele não teria falecido, e ele morreu. Ele morreu. E Jesus para Marta e diz: ei, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Marta entende que Jesus falou que o irmão dela ressuscitaria quando houvesse a ressurreição geral, né? Só que ela estava diante do dono do milagre, mas não entendia que estava diante do dono do milagre. Muitas vezes nós queremos no nosso tempo, queremos na nossa hora, a gente quer do nosso jeito. Só que o nosso Deus é especialista em entrar em cenários de impossíveis. Deus não queria fazer um milagre de cura. Jesus poderia ter chegado como curou o cego, como curou outros, e poderia ter colocado as mãos sobre ele e ter curado ele. Mas o milagre que Jesus queria fazer sobre aquele cenário era um milagre maior, um milagre que passaria a história, que enfrentaria centenas de anos e ainda estaria ali a passagem de Lázaro, Marta e Maria e Jesus Cristo. E o que acontece? A palavra vai dizer que Jesus chegou no tempo. Marta e Maria estão ali, ó, chateadas. Porque elas olharam para o cenário e viram um final, quando na verdade era apenas uma vírgula. Elas viram um ponto final dentro de um cenário que tinha apenas uma vírgula colocada por Jesus. Talvez você está olhando aí para o seu cenário e você está vendo um ponto final, quando na verdade existe apenas uma vírgula. O teu, aleluia, cenário não é esse. Esse cenário é apenas uma vírgula do que vem por aí. Vem milagre por aí, vem ressurreição por aí.
aí. Vem virada de história. Eu quero que você já vai declarando aqui nos comentários. Tem virada de história. Tem ressurreição chegando. Eu quero que você, aleluia, declare nesse dia de hoje. Porque é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro naquele dia. É o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está no seu cenário. Olhando para aquele cenário de morte, não havia esperança. Não havia esperança. Talvez você está aí também sem esperança. Talvez você chegou hoje aqui sem esperança. Talvez você está olhando para tudo isso sem esperança. Marta e Maria não tinham esperança. Elas choravam, elas estavam em luto. Mas uma coisa eu digo para você nesse dia de hoje. Uma coisa eu digo para você. Aleluia, nesse dia de hoje, Deus, Ele é fiel. Ainda que todos olhem sem esperança, ainda que você tenha perdido a sua esperança, Deus manda dizer para você que hoje o dono do milagre está chegando na tua casa, o dono do milagre está chegando nesse cenário para realizar aquilo que o homem, aquilo que a mulher, aquilo que ninguém poderia fazer por você. Tem uma virada de história dentro desse cenário. Quem vai colocar a vitória nas tuas mãos é o Senhor. Tô toda arrepiada aqui falando com vocês que até eu tô recebendo esse mistério. Até eu tô recebendo esse mistério. Tem virada, tem ressurreição do céu chegando, tem milagre, talvez com teus olhos carnais tu olha e diga não tem, mas tem. Porque o dono do milagre está te visitando aí agora. O dono do milagre está te visitando aí agora. Deus trará a direção, a estratégia, o socorro, o suporte que você precisa. Aquilo que não fizeram por você é Deus que fará. Aquilo que não fizeram por você, quem vai fazer é o Senhor. E a palavra vai dizer que Jesus se conduz ao sepulcro. E quando ele chega naquele sepulcro, está cheio de gente. Presta atenção nisso aqui. Está todo mundo ali chorando. Olhando para o cenário, chorando e dizendo, acabou. Lázaro morreu, já tinham enterrado o cabo, já estava fedendo. Ele já cheirava mal. Isabel. A palavra vai dizer que ele já cheirava mal. Não é uma coisa de fazer uma parada cardíaca e você fazer e a pessoa voltar. Não, nós estamos falando de dias morto. Ó, cenário velho já estava velho, ó. Velho já. Teu problema já tá velho, tá? Quanto tempo faz que você está nesse problema? Quanto tempo faz que você está nesse cenário de morte? Eu tenho uma resposta de milagre hoje. Eu tenho uma palavra de milagre hoje para você. Resposta. Você não queria uma resposta? Eu tenho. Só que você vai ter que ficar atento nessa resposta aqui que eu vou te dar. Porque muitas vezes nós queremos o milagre, mas não queremos ter uma atitude. E ainda dentro desse cenário, alguém teve que ter uma atitude. E eu vou te mostrar onde foi. A palavra vai dizer aqui em João 11, 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque há de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haver ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creres que tu me enviastes. Teve uma atitude de fé. Tem mais. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com a faixa e o seu rosto envolvido em um laço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Jesus, ele chega diante do sepulcro. E qual é a primeira ordem que Jesus dá? Ele dá uma ordem ali.
E ele diz: tira a pedra. Tira a pedra é tropeço. Tira essa pedra aí porque ele vai vir. Ah, mas vamos tirar a pedra para você ver que quando Jesus dá uma ordem, a própria irmã que está diante do dono do milagre, ela recua. Ô Jesus, o senhor está dando ordem para tirar essa pedra, mas você não está entendendo. Aí o negócio já está, em estado de podridão. O negócio já está. Ah, meu Deus, já está aí, que não tem jeito mais não. Jesus disse: tira. E ainda no meio daquele mau cheiro, no meio de todo aquele alvoroço, teve que ter alguém para ouvir o comando. Vai ter momentos e situações que Deus vai te dar comandos que tu não vai entender. Ouvir o comando, ter uma atitude de fé e ouvir o comando é o que vai trazer a tua bênção. Porque muitas vezes, como é que Lázaro ia sair se não tivesse quem tirasse a pedra? Se ele estava com os pés e as mãos atadas. A própria irmã que estava lá recuou diante da ordem. Ela não foi lá e tirou de uma vez, não. Ela questionou primeiro. Mestre, já cheira mal, tem 4 dias. 4 dias. Por que ela não foi lá e ela não retirou quando Jesus mandou? A fé. Ela olhou para o cenário, mas ela não olhou para quem estava dentro do cenário. Talvez você está como Marta. Talvez você está como Marta, você está olhando para o cenário, mas você não entendeu quem está no cenário. Talvez Deus mandou você fazer alguma coisa e você está com medo de fazer porque você está olhando para o cenário. Deus mandou você fazer algo, mas você está com medo por conta do cenário. Mas se Deus deu um comando, tu tem que entender que para viver milagre tem que ter atitude de fé. Tem pessoas aqui que Deus deu um comando e você não ouviu. Coloca aqui nos comentários: sou eu, Tabita. Deus mandou fazer algo esses dias e eu não fiz por falta de fé. Tenha vergonha não. Porque não é só você que recuou os comandos, não você e Marta não. Marta recuou o comando. Mas você também por esses dias, Deus mandou você fazer algo. Deus mandou, presta atenção. Deus te deu um comando esses dias. E você recuou por medo. Deus mandou você fazer uma atitude de fé e você teve medo. Você teve medo. Porque você olhou para a tua situação e para o teu cenário e você disse: eu não posso fazer. Não vou fazer e não posso. Porque olha como é que eu estou vivendo, olha o que eu estou fazendo. Deus te deu um comando e você está como Marta. Senhor, não posso fazer, não dá. Porque o meu cenário é esse aqui. E Deus está dizendo: não te mandei eu. Sede forte e seja corajoso. Tu acha que para quem foi tirar aquela pedra com mau cheiro foi legal? E lá no lugar estava um morto, já fedendo. Você acha que quem foi tirar aquela pedra foi legal? Você acha que para uma pessoa que Deus dá o segundo comando, Deus deu o primeiro comando que foi tirar a pedra, o segundo comando foi tirar as ataduras de Lázaro. Você acha que quando alguém foi tirar as ataduras de Lázaro, Lázaro podezinho, tu acha que foi legal para alguém ir lá e tirar a atadura de um morto fedorento que estava ali fedendo há 4 dias? Tu acha que isso, obedecer um comando desse, é preciso fé? Imagine o medo do povo, aquele homem se levantando, todo cheio de atadura, fedendo e vivo. É coragem para obedecer um comando desse, não é? Deus mandou você fazer algo. Faça. Não tenha medo de fazer o que Deus mandou. Porque se Jesus entrou em um cenário de morte, e ainda dentro desse cenário contraditório, Deus disse: faça isso, você não pode recuar. Talvez, Laiane, você não esteja vivendo o milagre porque você não teve a atitude. Porque você talvez não confiou naquilo que o Senhor falou para você. Para viver milagre, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Daiane de Jesus, é preciso ser corajosa. Porque vai ter hora que Deus nos manda fazer umas coisas que nem a gente entende.
Mas se Deus mandou você fazer, o cenário é de morte, o cenário é de perca, o cenário é de luto, o cenário é de dor. Mas Deus está dizendo, tira a pedra, porque não tem como sair. Ressurreição se a pedra estiver no lugar. Não tem como tirar esse morto andar se você não tirar as ataduras. Seja obediente. A obediência vai te levar ao milagre. Para viver milagre tem que ter coragem. É por isso que muita gente vive uma vida miserável. É por isso que muitas pessoas vivem uma vida miserenta. Porque não tem coragem. Serve a um Deus superficial. Quantas pessoas ouviu o comando do Senhor e não obedeceu? E está vivendo a mesma vida. Deus mandou, faça. Mas é loucura, já morreu tem 4 dias, tá doido, Jesus? Jesus, como eu vou tirar a pedra? Se já morreu tem 4 dias, minha filha vai lá e tire. Deixa que a ressurreição é comigo, contigo é só tirar a pedra. Eita! Tu é só para tirar a pedra e as ataduras, a vida é com ele. O milagre é com ele, a ressurreição é com ele. Aqui, aleluia, a Isa colocou, quando assisto, destrava a mente, é incrível. As minhas lives tem disso, né, de destravar a mente dos irmãos, né? Porque tem pessoas que precisam viver o milagre, mas não estão vivendo. E eu não tenho, Isadora, eu não tenho serventia aqui se não for destravar a mente de vocês, para vocês viver o melhor de Deus. Obedeça e viva o milagre. Obedeça e viva a ressurreição. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aqui, a irmã Isadora falou assim, não fala comigo. Deus não fala comigo. Estou há 1 ano e 8 meses no deserto. Daiane Carvalho, cenário de vergonha, humilhação, traição e abandono. Só até o dia que você quiser. Até o dia que você quiser. Vocês têm que aprender isso. Enquanto vocês não entenderem, vocês não vão mudar de vida. As pessoas, a humilhação, só vai acontecer até o dia que você quiser. Tábita, tô desempregada. Morando de favor, tá? Porque quer. Não, Tábita, eu tô desempregada, tô passando fome, tá? Porque quer. O sinal tá aí para nós vender água. É vergonha vender água na rua, não. Não é vergonha você pegar uma trufa, aprender a fazer aqui no YouTube uma trufa e vender, não. Às vezes a gente tá passando humilhação por preguiça. Não tô falando que é o caso da irmã, tá? Tô falando no contexto geral. Falando em todo, no contexto todo. Às vezes a gente passa tanta humilhação que a gente acostuma. Porque as pessoas só vão nos humilhar até o dia que a gente quiser. Meu marido tá me traindo. Você só vai ser traído até o dia que você quiser. Porque a hora que você disser assim, acabou a traição aqui, meu companheiro. A partir do momento que você disser assim, tô morando de favor na casa dos outros. Porque eu não tenho onde morar. Você tem. Pegue bala, bota num saquinho. A hora que você disser, eu não aceito mais essa humilhação. Eu vou pra cima, eu vou trabalhar. Tem muita gente que tá vivendo em estado de humilhação porque tem preguiça, tem medo da vida. Porra, eu tô aqui na internet, mas se precisar vender bala, eu vendo. Se precisar vender trufa, eu vendo.